Oi, olha eu aqui de novo. E hoje eu vou gravar um vídeo num assunto que eu já falei. Recentemente eu já dei uma aula sobre isso, mas uma maravilhosa do F5, que está dentro do meu grupo, trouxe esse questionamento e eu vou aproveitar e já fazer um vídeo que possa ajudar todos vocês, tá? Então, qual que é o questionamento dela? Oi, Carla, boa tarde. Oi, meninas, assisti o último encontro e queria pedir para você, quando possível, dar dicas sobre o hormônio do cortisol alterado. Tenho sofrido com isso e tem afetado até no sono, onde acordo muitas vezes durante a noite, tenho engordado absurdamente, mudanças físicas também, enfim, formas naturais para me ajudar. Já agradeço. E aqui mora uma questão, né? Que é algo que eu sempre falo com vocês. Não tem dicas, não tem atalhos, tem o que precisa ser feito. Mas vocês buscam dicas por quê? Porque é mais fácil, que é um milagre que vai acontecer na minha vida. Não, não é. Não tem dica, tem o que eu preciso fazer todos os dias, desde quando eu acordo até o horário que eu vou dormir, para me regular meus hormônios, minha mente, resolver meus traumas, enfim. É trabalho, repetição, insistência, consistência e persistência, até que eu consiga alcançar os meus objetivos. Então, parem de buscar atalhos, façam aquilo que eu já estou falando há tempos para vocês. A maioria das coisas que eu falo, vocês já esqueceram. E o ser humano é assim, nós fazemos isso. A gente ouve, faz sentido na hora, depois eu descarto e volta tudo, e eu não sei o que está acontecendo. Sabe, você parou de fazer o que tinha que fazer. E essa aula é justamente para isso, tá? Eu não vou me prolongar, eu quero ser breve, otimizando o nosso tempo. Então, vamos falar sobre o cortisol, tá? Então, eu tenho esse material que algumas de vocês pode até ser que já tenham visto, tá? Eu falar sobre isso. Se não, você vai ver agora. Deixa eu só abrir aqui. A gente vai falar agora sobre cortisol, que é o hormônio que revela as suas emoções. E é quando o nosso corpo adoece por causa dos nossos traumas, ok? Então, vamos lá. Entenda esse fluxo aqui, tá? Você já me conhece, não precisa falar. Entenda esse fluxo aqui que vai acontecer. Pera, vamos passar aqui, ó. É isso que eu quero. É isso daqui, ó. O que são experiências adversas na infância, tá? Um estudo, ACE, foi criado pelos médicos Vincent Felitti e Robert Under nos Estados Unidos, na década de 1985. Prestem atenção. Tudo começou de forma inesperada. O Dr. Vincent Felitti era um médico da área da obesidade. Ele começou a perceber que muitos pacientes que lutavam contra o peso tinham histórias de abuso, abandono e traumas na infância. Isso chamou muito a atenção dele. Ele percebeu que a raiz do problema não era só física, mas emocional. Então, ele se uniu ao outro doutor, que é o Dr. Robert Anda, um pesquisador do Centro de Controle de Doenças, para fazer um grande estudo com mais de 17 mil pessoas. Então, eles fizeram um questionário com perguntas sobre a infância das pessoas. Se já tinham sofrido abuso físico e emocional, alguém da sua casa era viciado, seus pais se separaram, te ignoravam emocionalmente. E aí, depois, eles compararam essas respostas com a saúde física e mental dessas pessoas na fase adulta. Sorry. Vamos lá, o que eles descobriram? Deixa eu me passar aqui para o lado. O que eles descobriram? Quanto mais experiências adversas a pessoa viveu na infância, maior era o risco de desenvolver depressão, ansiedade, vícios, doenças cardíacas, autoimunes, obesidade, câncer, problema de relacionamento, agressividade, isolamento. Foi um marco da história da medicina e da psicologia. Ficou provado que traumas da infância impactam diretamente a saúde do adulto. Então, depois vocês podem pesquisar mais se vocês quiserem. O trauma, ele muda o cérebro
e muda o corpo. E a gente aprende isso no F5, quando a gente fala lá das feridas emocionais, por exemplo. Que idade que foi? Como que aquilo impactou seu sistema nervoso? Tudo isso já foi explicado desde o início do F5. Já passamos por isso. O trauma impacta o meu cérebro, impacta o meu sistema nervoso e muda até o meu físico. Me traz doenças. Eu tenho maneiras de me comportar por causa desse trauma. Isso vai refletir na minha saúde. Então, exemplo, quando uma criança passa por traumas como rejeição, abandono, gritos, violência ou negligência, o corpo e o cérebro entram em estado de alerta constante. O que acontece no cérebro? O trauma afeta as áreas mais importantes do cérebro, a amígdala, que é o processamento das emoções relacionadas à sobrevivência. A amígdala, ela fica hiperativa. É como um alarme disparando o tempo todo. Resultado, a pessoa vive em estado de medo, desconfiança, ansiedade e irritação. Hipocampo. Responsável pela memória, o trauma pode bagunçar a forma como a pessoa guarda e interpreta suas memórias, o que explica gatilhos e flashbacks mesmo anos depois. Córtex pré-frontal. A parte que ajuda a tomar decisões, controlar impulsos e regular emoções, nos traumas, essa área pode ficar enfraquecida. A pessoa explode por pouco, tem dificuldade de focar, de pensar com clareza e controlar seus impulsos. Vão acompanhando aí. O que acontece com o corpo? O corpo começa a viver em modo de sobrevivência. A produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, fica desregulada. Paramos aqui. Carla, a pergunta da nossa amiga era o quê? Por causa de um cortisol alterado, eu estou tendo problema de insônia, compulsão, não é por causa do cortisol alterado. O seu cortisol só está alterado por essas coisas que eu acabei de mostrar, que estão refletindo traumas que não foram tratados, que transformam o seu modo de viver sua vida, faz você desenvolver dificuldade para dormir, e aí isso vai desregular esse cortisol. Então, você entra num estado de sobrevivência e o seu corpo começa a produzir esse hormônio de estresse de forma desregulada, tá? Tudo começa na mente. Não esqueçam disso. Tudo começa na minha mente. Eu não lidei com os meus problemas, com os meus traumas, isso mudou meu jeito de lidar com a minha vida, de lidar com problemas. Meu sistema nervoso, ele é um pouco mais sensível para certas coisas, e isso vai alterando essa produção de cortisol em mim. O sistema nervoso nunca desliga, mesmo em situações seguras. O corpo age como se estivesse em perigo o tempo inteiro. E aí isso explica sintomas como insônia, dor constante, compulsão por comida, compra, pornografia, gastrite, tensão muscular, fadiga. Aí eu trouxe alguns exemplos. Uma mulher que foi rejeitada na infância pode desenvolver medo extremo de abandono e viver relacionamentos de dependência afetiva sem entender por quê. Ou seja, estou no relacionamento, vai começar o medo de forma inconsciente a aparecer, vai abalar todo o meu sistema, vou começar a produzir mais cortisol, e isso vai piorando a minha situação. Um homem que apanhava quando criança pode ter crises de raiva no trânsito ou no trabalho, mesmo sem motivo aparente. É o trauma tentando protegê-lo do perigo. Alguém que cresceu num lar onde nunca se sentiu ouvido pode desenvolver síndrome do pânico ou ansiedade social, evitando qualquer tipo de exposição. Quanto mais experiências adversas você teve, maior o risco de você desenvolver ansiedade, depressão, doença autoimune, problema de relacionamento e até câncer. Vai desenvolver dificuldade em confiar nas pessoas, medo constante de rejeição, dor física, que médicos não explicam, cansaço constante, crise de ansiedade, insônia. Por que isso ainda te afeta se já passou? O trauma é como um alarme de incêndio quebrado, ele dispara mesmo sem fogo. Seu corpo responde como se estivesse em perigo o tempo inteiro.
Sua criança, que viveu todos esses traumas, ainda está aí pedindo socorro, e se você não ouvir, ela vai ficar gritando cada vez mais alto. O trauma, ele não fica no passado, ele se instala no corpo, na mente e nas emoções. E ele vem voltando de forma inconsciente, você não sabe, você acha que está tudo bem. Por isso que a crise de ansiedade sempre volta, porque você não tratou a raiz, tá? É por isso que muitos adultos hoje estão cansados, doentes, ansiosos, sem entender o motivo. Bom, aqui é o teste, né, de ACE, dos ACEs. Depois eu vou, talvez, passar para vocês no F5, nas meninas do F5, tá? Mas o que que eu quero tratar com vocês aqui, ó. Vai, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. O que que é esse cortisol? Então, você viu uma breve explicação e que... Vamos pegar a base da neurociência. O que que é esse cortisol? É um hormônio do estresse, que é produzido pelas nossas glândulas suprarrenais, que são localizadas acima dos rins. Ele é essencial para a sobrevivência e é ele que nos ajuda a reagir em situações de perigo. Então, quando seu cérebro identifica uma ameaça, ele envia um sinal para as suprarrenais e libera o cortisol. Esse hormônio faz com que o seu corpo aumente os batimentos cardíacos, contraia os vasos sanguíneos, aumente o açúcar no sangue, redirecione a energia para lutar ou fugir. Em resumo, o cortisol prepara o corpo para reagir. E isso é maravilhoso quando acontece de vez em quando. Quando acontece quando você realmente precisa lutar ou fugir, num assalto, num problema maior, um bicho. Então, é acionada, é injetada e liberado cortisol no teu corpo para você lutar ou fugir. Só que, vamos pegar a base lá que eu falei. O seu cérebro não sabe diferenciar o que é real do imaginário. Então, se você tem coisas que não foram resolvidas, se você está vivendo uma vida que está estressante, o seu cérebro vai identificar como perigo. Então, não importa se é um perigo real ou ele é imaginário, vai soltar, vai liberar o cortisol do mesmo jeito. Então, a gente vai avançar. O problema é que o cérebro de quem passou por traumas vive estressado, que é o que eu expliquei no começo. Não sabe mais diferenciar o que é realmente uma ameaça do que é apenas um gatilho emocional. Então, o corpo começa a liberar esse cortisol o tempo todo, como se estivesse sempre em perigo. Então, situações que causam essa liberação crônica de cortisol. Ficar tentando agradar todo mundo, dormir pouco, alimentação ruim, relações tóxicas, reprimir mágoas, raiva e choro, carga mental muito alta, tá levando o que é dos outros, você tá levando nas suas costas, e isso vai causar esse mesmo disparo aí de cortisol. Então, seu corpo vai começar a funcionar como se estivesse em perigo 24 horas por dia. Briguei com o marido, tenho medo de ser abandonada. Cortisol no sangue, na veia. O que acontece com o corpo com muito cortisol? O excesso de cortisol, que já expliquei, meu corpo identifica um perigo, libera cortisol. Mas às vezes o perigo nem é perigo, é só você que não sabe lidar com as suas emoções, não resolver os seus problemas, seus traumas. Está se sobrecarregando com o problema dos outros. Aí é o mesmo efeito. Então, esse excesso de cortisol leva à insônia ou um sono muito leve, ganho de peso, especialmente na região da barriga, cansaço extremo, mesmo dormindo, perda de memória e de concentração, compulsão alimentar por doces ou massas, em especial, bem calóricas, dores nas costas, ombros e cabeça, ansiedade, crises de pânico, queda de cabelo, desequilíbrio hormonais. Então, o seu corpo está esgotado e o seu cérebro não sabe desligar, sabe? O seu corpo está esgotado, mas seu cérebro não desliga. Ele está em estado de alerta constante, a qualquer momento vai acontecer um perigo. Como o cortisol se conecta com esse assunto traumas, né? Que é o meu objetivo, o meu foco aqui com vocês. Então, se você, lá na sua infância, vamos pegar a infância, tá?
viveu uma situação de abandono, de rejeição, humilhação, traição, injustiça, o seu cérebro registrou aquilo como uma ameaça à sua sobrevivência. O problema é que, se esse trauma não foi resolvido, o cérebro continua reagindo como se estivesse naquela situação até hoje. Então, se sua mãe, ela te deixou sozinha, chorando no berço por horas, o seu cérebro aprendeu: ficar sozinha é igual a perigo. E aí, hoje, você é adulta, se você recebe manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, vê que a pessoa recebeu, que viu a sua mensagem e a pessoa não te respondeu, o seu corpo já entra em estado de alerta. Meu Deus, abandono, possível abandono, alerta. Preciso fazer algo, preciso reagir. O que eu vou fazer? Pronto. Aí seu cérebro já libera cortisol, como se você estivesse correndo um risco de vida, como lá na infância, tá? Então, essas emoções reprimidas, elas viram sintomas físicos. O corpo passa a somatizar o que você não dá conta de falar, de sentir, de resolver, de elaborar e de expressar. Então, emoções mais comuns relacionadas ao excesso de cortisol: raiva reprimida, culpa por não dar conta, autoexigência exagerada, sensação de injustiça, tristeza crônica. Então, vamos pensar em outro exemplo. Uma mulher que engole o choro sempre, que engole a raiva sempre, que engole tudo. Um dia engole rejeição, desprezo das pessoas. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai buscar esse afeto em algum lugar. Ela vai parar de engolir o choro nessas situações e vai engolir comida demais. Depois ela engole remédio para dormir. E ela fica vivendo esse ciclo maluco, né? Que é um ciclo do trauma. E de uma vida que hoje está desregrada por vários fatores. Não é só porque a pessoa é preguiçosa, não. Existem fatores emocionais por trás da vida que você leva hoje, tá? Aí, tem uma voz aí também que fala assim: você tem que dar conta, você não pode parar, você tem que ser perfeita, você não pode errar, você vai salvar sua família, você tem que estar a postos. Ou medo de algum parente morrer a todo tempo. Isso vem na sua mente a todo tempo, é descarregado cortisol no teu corpo. Por quê? Perigo. Vamos pegar o exemplo. Se minha avó morrer, o que vai acontecer? Meu Deus, passou isso na minha cabeça? Descarregou o cortisol. Vai bagunçar tudo dentro de você, tá? O cortisol não é para ser liberado dessa maneira no nosso corpo, é só em reais perigos. Por isso a importância da gente se equilibrar, aprender a regular as nossas emoções, para que tudo não se torne um perigo, sabe? Que a gente entenda: opa, eu aqui não estou em perigo. Nossa, mas eu senti, então eu vou regular a minha respiração até que minha mente se acalme e volte ao normal. Ah, não deu certo. Eu vou fazer uma atividade física, eu vou conversar com uma amiga. Buscar maneiras, estratégias para se regular emocionalmente. Por quê? Porque nós não aprendemos a nos regular. Não aprendemos. A gente sofreu muito com isso. E hoje está sofrendo para conseguir regular suas emoções. Por isso que a todo tempo você está estressada. Por isso que a todo tempo você está com dor nas costas, no pescoço. E aí vocês vêm aqui e me pedem uma dica. E aí eu fico brava. Por quê? Porque não tem dica. É o que a gente sempre fala dentro do F5. Não tem dica. É fazer o que precisa ser feito. É se respeitar, parar de agradar todo mundo, não querer salvar as pessoas, sabe? Se priorizar, é cuidar da sua saúde, é se respeitar. E vocês não fazem isso. É medo do fulano e do ciclano morrer. Vocês estão com medo da única coisa que realmente vai acontecer na nossa vida, da morte. E vocês têm 30, 40 anos e nunca trabalharam isso na cabeça de vocês. E quando tem alguém aqui que fala para vocês trabalharem isso, o que vocês fazem? Vocês escutam uma vez e esquecem amanhã. Escutam hoje e amanhã vocês esquecem. Não tem dica. Tem acordar de manhã e se priorizar e respeitar aquilo que eu sempre falo: Deus
em primeiro lugar, você em segundo, sua família em terceiro e seu trabalho por último. Tem você respeitar o teu corpo. Tem você aumentar seu nível de merecimento, mudar a maneira como você se vê. Parar de carregar pesos que não são de vocês. E começarem a cuidar da vida de vocês, não dos outros o tempo todo. Então, você não tem que ser perfeita. Você pode errar, né? Deus tem esse olhar para nós, ele sabe que a gente vai errar. E aí a misericórdia se renova no outro dia para que eu recomece. Então, que você não fique presa no... eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar e eu vou me contentar com essa vida que eu estou vivendo, que é uma droga, cheia de cortisol. Não, o que está disparando esse alerta o tempo todo? E ir atrás de resolver. Adultos resolvem seus problemas. Não ficam se vitimizando por causa dos problemas, tá? Então, você fica aí com medo de errar, sempre tentando controlar tudo, e aí o cortisol continua subindo dentro de você, e seu corpo piora cada vez mais, tá? Então, fazendo um review, traumas que não foram resolvidos, não foram tratados, crenças distorcidas sobre você, autoimagem corrompida, que é algo que a gente fala dentro do F5, ajuste de autoimagem, tipo, sou fraca, não posso errar, eu não consigo, eu não posso. Essas coisas precisam mudar. Tudo começa na sua mente. Então, se você pensa isso, peraí, será que eu não consigo? Será que eu não posso? Se uma pessoa no mundo conseguiu, eu também consigo. E se ninguém conseguiu, eu serei a primeira a conseguir. Esta é a mentalidade. Uma mentalidade forte, que está em congruência com a vida que você quer ter lá na frente. Livre, plena, próspera, cheia de propósito, certo? Que mais? O que te adoece? Um estilo de vida exaustivo, um corpo que vai ficar em alerta constante o tempo todo, e liberando cortisol. Então, isso vai continuar, todos esses ciclos vão continuar, até que você interrompa o ciclo. Lembra que o trauma, algo, sempre fica voltando? A mesma situação? Por que volta? Por que eu fico presa nesses loopings? Para que dessa vez que aparecer, eu resolva, mas aí eu não resolvo. Aí eu vou para outro ciclo e aí tudo se repete. Toda coisa que se repete na nossa vida é para que a gente resolva. E aí, se não resolve, vai voltar. Então, se você sabe que isso vai voltar, resolva. Resolva as coisas que precisam ser resolvidas. Não existe dica mágica, tá? Não existe. O que eu quero que vocês pensem? O que é que mais tem sobrecarregado vocês? O que está sobrecarregando vocês? O que você está fazendo que não é da tua conta? Que outra pessoa deveria estar cuidando e resolvendo? Quais são essas emoções que você não está expressando? Então, anota aí. O que tem te sobrecarregado? Qual é a emoção que você não está expressando? Qual é o medo que você tem que te impede de descansar? Que frase você ouviu na infância que ainda fica ressoando na sua cabeça até hoje, fica te cobrando até hoje? E eu quero que vocês respondam isso, tá? Por quê? Para que a gente comece a enxergar o que é que está, aonde que eu estou identificando perigo na minha vida. E aí o cortisol, você vai ficar preocupada com cortisol. Não é para ficar preocupada com cortisol, é para você ficar preocupada qual é o motivo que está fazendo ser liberado esse cortisol no meu corpo. Por que que meu corpo está identificando perigos na minha vida atual? Aonde que é? No relacionamento? Na vida familiar? No trabalho? Falta de dinheiro? Falta de cuidado com você? O que que sua mente está identificando como perigo?
real ou imaginário, entende? E encontrar esses pontos e começar a trabalhar eles em vocês. Então, por exemplo, quando você identificar um ponto da sua vida hoje que está descarregando esse cortisol em você, o que você vai fazer? Você vai deitar na sua cama e chorar? Não. Peraí. Um adulto tem problemas e ele busca soluções. Qual a solução para isso? Qual a solução para eu querer decidir tudo dentro da minha casa, sendo que não é obrigação? O que eu tenho que fazer para ir interrompendo esse ciclo? Então, não existe pílula mágica, existe trabalho diário, rotina, consistência. Sono, está atrapalhando seu sono? O que está atrapalhando seu sono? Será que é o cortisol alterado? Ou é o celular até não sei que hora da noite na sua cama? Ou é a alimentação que você encheu o bucho para dormir? Ou é e seu estômago está ali morrendo de trabalhar na hora que é para dormir? O que está disparando cortisol no seu corpo? É a água que você não toma? E aí, pô, eu não estou colocando água, que é a maior porcentagem de mim. O que mais? Então, são coisas que dá para você fazer que não tem nada a ver com isso. Sono, você pode fazer uma higiene de sono, como a gente falou na última aula. Você pode desenvolver rotinas apoiadoras, não destruidoras. Então, você vai acordar, o que você vai fazer? Vai olhar para o sol, vai olhar para a luz, vai passar um creme no seu rosto, vai se valorizar, vai afastar os pensamentos ruins. Mas eu deito na cama e já fica o pensamento ruim. Óbvio, você está usando a sua cama para isso. Então, lá na aula do sono, eu falei sobre isso. Cama é lugar para dormir. Então, não vai levar problema para sua cama. Não vai ficar super estimulando o seu cérebro na sua cama. Sua cama é lugar de descanso. Então, eu tenho absoluta certeza que vocês não estão fazendo isso. Porque se tivessem, um pouco desse cortisol já estava sendo regulado. Então, sejam honestas e percebam tudo que vocês estão fazendo, que estão colaborando para essa produção de cortisol aí o tempo todo sendo disparado em você. E não tem pílula mágica, dica mágica. Tem ter autorresponsabilidade pela minha vida, pelas minhas decisões. Vocês não estão engordando porque o cortisol está elevado. Se você observar, você não está se alimentando de forma adequada. Não, Carla, eu estou. Dá uma olhadinha, preste atenção, veja se você não está comendo por emoção, comendo emoções, tá? Atividade física tá ok, atividade física vai liberar hormônios bons em você. Você tá fazendo? Tá tudo certo com isso? Porque é mais uma força para combater esse sistema aí desregulado. Então, tem coisas simples que vocês não estão fazendo, vocês estão buscando dicas e pílulas mágicas. Não vão encontrar. Vou encontrar o que a gente sempre fala aqui. O que eu tenho que fazer? Corpo, alma e espírito. Corpo é alimentação, sono e atividade física e hidratação, água. Sono é corpo, alma, tratar de traumas, de feridas antigas, parar de se sobrecarregar no hoje com coisas que não é para você fazer. Tem medo de um monte de coisa? Vai começar a enfrentar esses medos. Libere as cargas traumáticas, nossos exercícios de respiração, de liberação de carga traumática, de desbloqueio, ele vai agir nessa liberação. Então, vocês estão fazendo exercício almático? Tenho certeza que não. E espírito? Como é que está o espírito? Está legal? Você está cuidando? Ótimo, perfeito. Então, o que está faltando? Você está cuidando de uma parte, está faltando o quê? O que eu preciso ajustar? Faça o ajuste, tá? Faça o ajuste e mantenha constância e consistência. Caiu? Levanta e continua.
Não quero. Beleza, descansa. Com a cabeça de que você vai voltar daqui a pouco. Então, parar de buscar milagres e você fazer o negócio acontecer, tá? Não tem milagre, não. A gente acredita em milagres, mas em relação ao cortisol que tá soltando aí, não precisa de milagre, não. Isso aí a gente consegue ajustar. A gente consegue entender o que eu estou fazendo no hoje que está ativando o meu cortisol em mim. E como isso tem link com meus traumas, com os meus problemas emocionais, com as coisas que eu já vivi. E como eu vou enfrentar isso e quebrar o ciclo de forma diferente para eu nunca mais ter que passar por isso de novo. Fechou? Se vocês ficaram satisfeitas com a aula, vocês me falam. Se vocês não ficaram, problema de vocês. Eu fiz aqui a minha parte e é isso. Ó, beijos e até a próxima.